Oi fera, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Carvalho. Eu tô aqui para apresentar para você essa aula arretada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a nossa primeira aula online do mês de abril. A gente vai trabalhar hoje com redação, vamos trabalhar hoje com filosofia, sociologia, vamos trabalhar hoje com matemática, vamos trabalhar hoje com física. Você vai junto com a gente construir essa aula. Fica ligado no teu material. Quem ainda não pediu, corre que ainda dá tempo de solicitar. E vamos começar com essa aula desse professor arretado. Esse bicho desenrolado nas redações que vai colocar sua nota subir ali, ó, para bater o número 1000 na tua redação. Vem aí, Júnior Nóbrega. Fala fera, bom dia para você que está agora participando do aulão do time Melhores do Mundo. Meu nome é professor Júnior Nóbrega. Estou aqui, minha página no Instagram, prof.junior_nóbrega, e lá você vai encontrar dicas pra caramba, como eu sempre digo, foca em painho, porque hoje a gente vai fazer uma diferença imensa na tua vida. Você fera que está aí organizando a tua vida, estudando, batendo metas. Primeiramente, parabéns, cara. Você de verdade é um herói. Você está aí superando desafios, superando limites. E não é um simples texto que vai te parar. E para isso, o Painho vai te ajudar. Hoje, a gente vai falar sobre uma coisa extremamente legal. Desenvolvimento. Semana retrasada, você teve uma super aula, uma aula incrível com o mestre Diogo Didier, um dos melhores professores de Pernambuco. E hoje eu estou com a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. Didier falou na semana passada sobre a parte da introdução. Agora, o Painho vai falar sobre a parte do desenvolvimento. Primeiramente, o desenvolvimento ele está atrelado às teses que você colocou. Nós recomendamos para você uma estrutura de redação onde você tente de maneira muito coerente, muito organizada, não é obrigatório, mas tenta fazer 4 parágrafos, fera. Isso aí vai te dar, no caso, uma possibilidade de argumentar com mais facilidade. Por quê? Porque Diogo Didier te ensinou semana passada a colocar 2 teses e agora a gente vai te ensinar a transformar essas 2 teses em 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas, Júnior, o que é desenvolvimento? Galera, é muito fácil. Se liga aqui, ó. Desenvolvimento é você trazer argumento. E aí vem aquele detalhe importante. Qual é o objetivo desse argumento? Qual é o objetivo desse desenvolvimento? Fera, se liga na dica. Isso é especial só para você. O argumento, o desenvolvimento, ele só tem um objetivo, fera. É convencer o leitor sobre o teu ponto de vista. E para que você possa, com muita naturalidade, começar esse processo de convencimento do leitor, você pode utilizar algumas técnicas. Técnicas que são, na verdade, muito simples, muito fáceis e que você, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, a partir de agora, vai começar a desenvolver. Galerinha, pega teu caderno, pega tua caneta e já começa a anotar dicas que são importantes. Primeira coisa que você vai anotar, você vai fazer isso aqui, ó. Desenvolvimento é trazer argumento. Anota aí, eu vou dar um tempinho para você poder fazer isso. Vamos lá, com calma. Desenvolvimento é trazer o quê? Argumento. Beleza? Tranquilo, focou em painho. Agora você vai para o próximo ponto. Você vai colocar essa perguntinha aqui, ó. Qual o objetivo do desenvolvimento? Anota aí no teu caderninho. Qual o objetivo do desenvolvimento? E agora você vai anotar o seguinte: o objetivo do meu desenvolvimento é trazer argumentos que possam convencer, que possam persuadir o leitor acerca do meu ponto de vista. Ou seja, a tua missão, fera, é trazer argumentos com bases sólidas. E esses argumentos com bases sólidas
possui uma função incrível, simples e muito direta. É a função real de oferecer àquela pessoa a possibilidade de ela se sensibilizar acerca de informação nova, de ela pensar, de ela refletir acerca de um assunto. E isso tudo pautado por argumentos. Esses teus argumentos, se liga aqui, ó, você pode fazer basicamente de duas formas. Tem várias maneiras, mas você que está começando agora a treinar, você pode utilizar por citação e comprovação. Júnior, mas como é que eu faço isso? Cara, é muito simples. A pessoa dá o piloto para poder trabalhar com você com mais facilidade. Quando você fala de argumento por citação, significa basicamente que você, nesse exato momento, vai trazer um ponto de vista de um cara incrível acerca daquele assunto. Exemplo, você pode começar a fazer pesquisas, você pode trazer, no caso, exemplos, Karl Marx, Bauman. Você pode, de repente, trazer o poeta Cazuza. Você pode, de repente, começar um fragmento textual onde você vai inserir que eu vejo o futuro repetir o passado. Segundo o poeta Cazuza, segundo a linha filosófica do poeta Cazuza, no Brasil, muitos problemas sociais têm base histórica. São problemas que não são tão atuais, são problemas, na verdade, que já nos acompanham. Ou seja, é muito simples. Você pode, de repente, trazer, por exemplo, Milton Santos, maior geógrafo brasileiro, um dos maiores, se não o maior da América Latina até os dias de hoje, e você está trazendo um homem baiano, você está trazendo um ponto de vista de um homem negro, que superou desafios, que foi preso na ditadura e que, mesmo assim, continuou pesquisando, continuou trazendo pontos de vistas aonde ele chega e afirma, por exemplo, que a classe média e alta no Brasil não buscam direitos, buscam privilégios, enquanto a classe pobre, essa nem direitos chega a ter. Você pode trazer ainda um outro pensador, como por exemplo Florestan Fernandes, que vai dizer que um povo educado jamais aceitaria. Um povo educado, anote isso, um povo educado jamais aceitaria as condições de miséria e de fome como aqui temos. Uma frase dita há mais de 100 anos e tão atual na perspectiva dos dias de hoje no cenário brasileiro. É isso aí, fera. É quando nesse momento você começa a trabalhar o seu desenvolvimento por citação. Você vai trazer um ponto de vista e esse ponto de vista está atrelado a um cara que é incrível na área dele. E por que você vai fazer isso? Para pensar. Se de repente o teu pensamento é um pensamento que é parecido, semelhante ao de um pensador incrível, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, cara, provavelmente você está certo. Provavelmente eu preciso, no mínimo, refletir com muito carinho acerca da informação que você está trazendo. Uma outra possibilidade também, você pode trabalhar por comprovação. Júnior, como assim comprovação? Dados. São dados acerca daquele assunto. Você pode trazer, no caso, a parte de estatística, você pode trazer informações de pesquisas, aí você pode chegar e dizer assim, mas professor, Juninho, Painho, eu não sei trabalhar com dados. Mas Painho está aqui para resolver a tua vida. Nós da família Melhores do Mundo estamos aqui para resolver a tua vida. E aí eu vou te dar uma dica extremamente especial. Pessoal, se liga nisso. Não esqueça dessa dica. E não conte para ninguém. Beleza? Essa dica é uma dica especial para você que vai arrasar, que vai detonar na prova de redação do Enem. Presta muita atenção. Quando você fala sobre comprovação, quando você fala sobre dados, existe uma tendência muito forte do fera
de buscar, escuta isso, existe uma tendência muito forte do fera de buscar copiar os dados que estão no texto de apoio. Não faça isso. Só de imaginar, dá uma dor no peito. Eu não tenho mais idade para esse tipo de emoção, fera. Então se liga. Apesar de ter essa cara de boizinho, mas eu sou um velhinho. Não faça isso com o pai. Fera, se liga na ideia. Quando você pegar e quiser trabalhar com dados, quiser trabalhar com comprovação, você vai usar a dica de painho. O que é que vai acontecer? Digamos que no seu texto motivador, a gente está falando sobre desigualdade social. Vamos lá, desigualdade social. Eu começo a falar, de repente, que, infelizmente, a desigualdade social no Brasil, ela ainda é imensa. Cerca de 80% da população brasileira vive com apenas um salário mínimo. Veja lá. Peguei a minha prova de redação, prova do Enem, comecei a folhear, cheguei lá na minha parte de redação, está lá o texto motivador, texto número 1, está lá, revista X, certo? Não vou fazer propaganda. Revista X está afirmando que 80% da população brasileira, 80% da população brasileira vive com apenas um salário mínimo. Aí eu vou chegar para você e vou dizer, meu Deus, 80%, primeiro que isso é uma estatística imensa, certo? Segundo ponto, como é que eu posso tirar proveito dessa informação? Como é que eu posso agora pegar esses dados e colocar na minha redação sem me prejudicar? É simples, fera. Perceba aquilo que não está escrito, mas que também foi dito. Júnior, como assim? 80% da população brasileira sobrevive hoje com apenas um salário mínimo. Aí eu vou colocar na minha redação. Segundo pesquisas da revista X, apenas 20% da população brasileira consegue ganhar acima de um salário mínimo. Pessoal, eu não estou mentindo. Eu tenho comprovação. A pesquisa foi feita e eu não copiei nenhum dado. Eu simplesmente interpretei. Isso aí é uma dica, fera, para você utilizar. Júnior, é um gráfico, a mesma coisa. Aprenda essa parte de gráfico. Galera, não perca as aulas, não falte às aulas de matemática, não falte às aulas de geografia, não falte às aulas de história. Não esqueça da importância e o quanto é fundamental filosofia e sociologia para a tua redação. Aprenda uma dica que é muito importante: redação. Quando você começa a estudar redação, o seu mundo se abre, a sua mente se expande. E por que eu estou dizendo isso? Não é questão de ser melhor ou pior do que A, B ou C, não é isso. Mas, por exemplo, quando você está tendo aula de matemática para o Enem, você tem um programa, você tem um assunto X até um assunto Y. Quando você vai estudar biologia, filosofia, sociologia ou qualquer outra disciplina, você tem começo e você tem fim. Redação começa aonde? Termina aonde? Quais os temas possíveis de análise para uma prova, como a prova do Enem? É muito abrangente, porque quando nós falamos sobre sociedade a nível nacional, perceba que o Brasil é um país de esfera, de tamanho quase que continental, é imenso, percebe? Exemplo, a Alemanha é do tamanho de Minas Gerais. Então, por favor, fera, não vá cair na tolice, não vá cair na tolice real de acreditar que se estudar até tal ponto, tá bom. Você tem que aprender a realmente refletir para poder argumentar. Refletir para poder argumentar, tá aí. Repertório sociocultural é todo conhecimento que você adquiriu ao longo da tua vida, ao longo da tua jornada, fera. Cada passo que você deu
é um passo importante para o teu desenvolvimento. Então, não existe limite, existe uma pessoa ilimitada, que é você, que pode chegar aonde você sonha, aonde você quiser, desde que você pague o preço necessário, faça aquilo que é necessário. Volta aqui, ó. Cheguei de repente, dá uma pausa na comprovação, volta para a citação. Na citação, eu vou chegar para você e vou te lembrar de algo muito importante. Você não é uma folha de papel em branco. Cara, respeita a tua história de vida, todo aquele processo de aprendizado que você vem trazendo ao longo dos anos, todo esse conhecimento, e é imenso. Cara, todo esse conhecimento você pode trazer para a tua redação. Para que tu vai fazer isso? Simples, para trazer novos argumentos, para sensibilizar pessoas. Perceba, você não pode, nunca, não coloque na sua redação que você vai conscientizar alguém, porque está errado. O que você pode fazer é sensibilizar. É sensibilizar alguém acerca de um assunto social que você pode trazer argumentos novos. Você pode ser luz, você pode trazer clareza na vida das pessoas, fazendo com que aquele leitor possa, a partir de agora, ter uma nova visão de mundo. E para isso você tem que trazer argumentos sólidos. Mas Júlio, como eu vou saber se o meu argumento é bom? É simples. Primeiro ponto, só fale daquilo que você acredita. Seja coerente. E para isso acontecer, para que você possa realmente saber se você acredita ou não, a pergunta que eu vou te fazer, a dica que eu vou te dar agora é muito fácil. Anota aí, fera, anota rapidinho para você, na verdade, ter total condição de fazer a sua diferença na prova da redação. Anota aí. Agora, se liga, eu vou até falar baixinho, que é para apenas aquele fera que vai passar a conseguir anotar. Anota. Só o fera que vai passar vai anotar. Se liga. Bota aí, ó. Causa e consequência. Só o fera que vai passar. Causa e consequência. Júnior, como assim causa e consequência? É muito simples, fera. Todo problema social, ele tem uma causa. E toda causa gera uma consequência. Exemplo. Nós estamos hoje no meio de uma pandemia. Por sinal, por favor, fique em casa. Lave as mãos. Evite contato. Só vá até o mercado se realmente for de extrema necessidade. Por favor, preserva a tua vida, preserva a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que estão ao teu redor. Beleza? Então volta. Como é que eu vou perceber se eu acredito ou não? Como é que eu trabalho causa e consequência? Eu estou no meio de uma pandemia. A gente está com um problema sério, um problema grave, que é o Covid-19, certo? E no meio disso aí eu começo a analisar, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Beleza? Eu começo a analisar o SUS e eu percebo que antes dessa pandemia, o SUS, ele era perfeito, maravilhoso, tudo de bom. Não, não era. A gente está falando de hospitais com estrutura precária, a gente está falando de, infelizmente, pouca mão de obra, a gente está falando de falta de medicamentos, de falta de leito, de falta quase tudo. E sobra desespero e abandono e descaso do poder público. Isso sobra para a população brasileira, principalmente aquela população que mais precisa, aquela população que vive com um salário mínimo abaixo. Isso sim é um super-herói. Herói de verdade, meus amigos, é o pai e a mãe que com um salário mínimo consegue pagar um aluguel, pagar água, pagar a luz e lutar com todas as forças para que você que está me vendo agora, tenha um futuro diferente. Esse é um mito, esse é um herói. O resto é bugiganga. Se liga nisso. Aí a gente vai chegar agora e vai fazer essa análise do SUS. Problemas do SUS existem? Existem. Causas. Quais são as causas desse problema?
A causa do problema do SUS geralmente vem corrupção, falta de investimento, falta de estrutura, beleza? Isso é causa. Você, quando falar sobre isso, você acaba de criar a sua tese. A sua primeira tese você vai jogar no seu desenvolvimento 1. Eu estou te ensinando agora como pegar a tese e trazer para o teu desenvolvimento. Nesse desenvolvimento você vai argumentar, galera. No teu D1 tu vai chegar agora e vai argumentar por que tu disse isso. Qual é a tua base? É simples. As pessoas chegam no hospital e não tem atendimento. Não tem atendimento por quê? É o médico que está ali. Eu não vou atender porque você é chato, feio, é assim? Não, cara. O médico é alguém, assim como você, que anos atrás ralou pra caramba, deu o seu melhor e o objetivo dele era um só, salvar vidas. E de repente o cara está em um hospital que está faltando de pirona. Perceba que é muito fácil você julgar alguém. Mas poucas pessoas teriam a coragem de colocar um jaleco e entrar dentro de um hospital público, numa zona de contaminação, feito está agora, e lutar para salvar vidas, colocando a sua própria vida em risco. Todo o respeito do mundo aos profissionais que fazem com o coração aquilo que o poder público não faz, com a obrigação que a Constituição implanta. Porque tudo é deixado de lado, porque é mais fácil deixar o povo à míngua. Porque existe uma frase muito forte que diz assim: o governo brasileiro nunca vai acabar com a miséria, porque a miséria dá lucro para os poderosos. Reflitam sobre isso. Agora eu trouxe a causa, e toda causa tem uma o quê? Consequência. A causa, meus amigos. No hospital está daquele jeito, do povo brasileiro está morrendo à míngua. É a falta de estrutura, é a falta de medicamento, é a falta de pessoas. A consequência é o hospital superlotado, a consequência é demora no atendimento, a consequência é doenças simples ficando cada vez mais graves, e a consequência, meus amigos, é que famílias perdem pessoas que amam todo santo dia. E essas pessoas, no jornal, são apresentadas apenas como um número, como estatística. Só que por trás de cada número tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um neto, tem um sobrinho que está perdendo quem ele ama. Você acredita nos seus argumentos? Se você acredita, pode ter certeza, eles são bons. Ele é verdadeiro? Você está trazendo um argumento verídico ou você está inventando para preencher linha? Cara, não preenche linha, o teu texto tem que ser objetivo. Vai direto ao ponto, para de enrolar. Reflete. Você é o melhor computador já criado no planeta. Você tem uma capacidade de reflexão, de raciocínio acima de qualquer máquina já criada. Então, por favor, aproveita isso. O que você está falando é comprovável? Claro que é. E por que é comprovável? Porque se você traz uma citação, isso não é uma reflexão apenas sua. É uma reflexão que várias outras pessoas já vêm fazendo. É um estudo. É uma comprovação. Porque é comprovável, porque você está trazendo dados, porque você está pegando aquele material que está ali sendo apresentado, está interpretando e está jogando ele no teu texto. Você está aplicando de forma coerente, então a partir de agora é comprovável. E a parte, uma das mais importantes, os teus argumentos, fé, ele geram reflexão, ele vai fazer com que as pessoas se sensibilizem, com que elas reflitam, ela vai fazer com que aquele ser humano comece a ter um olhar diferente, comece a perceber que a vida, ela pode ir muito mais além do que simplesmente sentar no sofá e ficar maratonando série para tentar fugir da própria realidade. Perceba, velho,
que você é simplesmente tudo o que você mesmo precisa para detonar nos teus argumentos. Repertório sociocultural, argumentação, tentar convencer o leitor acerca de algo. E para isso é muito simples. Utilize a tua linha de reflexão. Júnior, como é que eu posso ter uma linha de reflexão tão ampla? É simples. Repito. Para a leitura de dados e gráficos, cola no teu professor de matemática. Para a leitura de mundo, cola em todos os outros. Filosofia, sociologia, não falta essas aulas, é fundamental para você. A parte também de interpretação textual, procure ler cada dia mais. Leia, coloque aí uma meta para a sua vida, 10 minutos por dia. Ler 10 minutos por dia, eu não estou pedindo para ler 10 horas, eu estou pedindo a você. Independente do curso que você sonha, leia 10 minutos por dia. Júnior, por que independente do curso que eu sonho? Porque isso é o suficiente, eu te garanto. E outro detalhe, eu não estou preocupado com o curso que você quer fazer. Porque para mim não existe sonho maior ou sonho menor. Existe sonho, existe vida. E aquilo que tu sonha é entre você e Papai do Céu. Nunca se esqueça disso. Você não é aquilo que você pensa que você é quando você está triste. Você não é aquilo que dizem que você é a partir do curso que você escolhe. Você é luz na vida das pessoas, você é um vencedor, você é uma pessoa incrível. Essa foi a aula de painho. Beijo na testa, beijo no coração. E fera, aprende! Você pode tudo, menos desistir. Você nasceu para vencer. Se aprendeu a contar, conta comigo. Valeu! E aí, fera, arretada a aula de Júnior, né? Pois é, mas aí, segura aí que tem muito mais pra gente estudar, pra gente compreender. Você que tem aquela dificuldade em matemática, que acha que esses números foram trazidos à Terra pelos espíritos malignos para complicar a sua vida, eu vou deixar você nas mãos desse rapaz que vai simplificar tudo para você e vai mostrar que na verdade matemática é arretado, vice. Júnior Nóbrega, obrigado mais uma vez, irmão. E agora vamos passar a bola para Rafael Moraes na matemática. Mete bronca aí, bichinho. Fala galera, aqui é Rafael Moraes, professor de matemática, falando com vocês. E eu vim aqui anunciar o início dessa aula de matemática, essa aula linda, essa aula ao vivo que vocês estão tendo aí da casa de vocês. E também, galera, sabendo que mesmo nessa situação de quarentena, mesmo nessa situação que esse vírus está causando aí na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, tá? O MDM ele continua com você, ele continua junto com você, dando todo o suporte necessário para que você chegue lá na provinha do Enem preparadíssimo, detone e consiga exatamente conquistar o curso dos seus sonhos. Galera, não se deixem abalar. Lembrem sempre, ó, essa frase aqui: você pode tudo, menos desistir, tá? Então esse é o momento de mostrar que somos fortes, só que só somos fortes unidos, juntos e indo em direção do mesmo objetivo, ok? Que é o sonho de vocês. Beleza? Então, como é que vai funcionar essa aula de matemática? Hoje eu trouxe um assunto básico de matemática básica, tá? Trouxe uma primeira questão, uma segunda questão, para a gente poder resolver e analisar como é que a prova do Enem traz esses conteúdos bem tranquilamente, tá? Então, a primeira questão é uma questão de regra de 3, tá? Mas é uma questão bem intuitiva, tá? Para falar a verdade, é uma questão bem intuitiva. A segunda questão é uma questão falando sobre escala, tá? A gente vai ter uma situação bem bacana lá e
você no final vai ter que me dizer a escala que é proporcionada por essa situação. Mas, olhando para a primeira questão, a gente vai acompanhar com o material que você está aí, com o PDFzinho, com o arquivozinho que você está aí em suas mãos. Se você não tiver, corre lá, pega esse PDF, porque é muito importante, tá, galera? Muito importante mesmo. Então, você vai acompanhar essa primeira questão e a gente vai analisar ela de uma forma muito bacana, beleza? Então vamos começar. Ó, você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que gasta normalmente, conforme a relação seguinte. Então se liga aí, fera. Essa questão já é uma dica para você. Nessa época de quarentena, você pega aí atividades comuns do seu dia a dia e transforma ela em exercícios, é isso mesmo, para dar aquele velho treino, não ficar no sedentarismo, né? Viver aquela vida fit que a gente tanto gosta, não é assim? Então vamos ver cada informação que ele dá nessa questão. A primeira informação, ele diz assim, ó, enquanto você fala ao telefone, faça agachamento. Se você fizer isso, você vai gastar 100 calorias em 20 minutos, ok? A segunda informação, cuidar do jardim por 30 minutos, 100 calorias gastas. Passear com o cachorro, 200 calorias, se você fizer isso durante 30 minutos. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias, também se você fizer isso por 30 minutos. E também você pode lavar a roupa lá por 30 minutos e você vai conseguir um gasto calórico de 200 calorias, ok? Uma pessoa deseja executar essa atividade, porém, ajustando o tempo para que em cada uma, no caso, em cada uma dessas atividades, gaste igualmente 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais, lembra disso, a mais, será necessário para realizar todas as atividades? Então, galera, ele vai supor o seguinte, se eu fizer essas atividades aqui que eu já coloquei para vocês durante esses tempos aqui, eu iria exatamente gastar essa quantidade calórica. Mas ele quer o seguinte, ó, ele quer que em todas as atividades você gaste exatamente 200 calorias. A gente percebe que para isso a gente vai ter que fazer um ajuste no tempo, tá? Que você vai fazer cada atividade. E ele quer saber o excedente, ok? Ou seja, o tempo a mais que você precisa para realizar todas as atividades, gastando igualmente em cada atividade 200 calorias. Então a gente vai começar pelo agachamento, tá? Eu vou ter aqui, ó, colocar em preto para ficar melhor. Eu vou colocar aqui, ó, agachamento. Tá, a abreviaçãozinha aqui, agachamento. Ele tem aqui, ó, no agachamento, você gasta 100 calorias fazendo essa atividade por 20 minutos. Então, o que é que você tem que imaginar? Você tem que imaginar o seguinte, em uma atividade física, o gasto calórico é uma grandeza que ela é diretamente proporcional ao tempo em que você faz aquela atividade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais tempo você faz a atividade, mais calorias, mais energia você vai gastar. É direto e é proporcional. Se a gente for pensar dessa forma, você vai ter que se ligar no seguinte, ó, durante 20 minutos fazendo agachamento, eu gasto 100 calorias. Mas o necessário que ele pede, o ajuste que ele pede, é que eu gaste 200 calorias. Ou seja, eu preciso gastar o dobro disso daqui. Eu preciso gastar o dobro, 2 vezes isso daqui. Ou seja, se é diretamente proporcional, ou seja, quer dizer que as grandezas elas variam constantemente em relação a uma razão, a uma relação, então se eu tenho que dobrar o número de calorias, eu preciso também dobrar o tempo. Então, para um agachamento, para eu manter esse gasto de 200 calorias, eu preciso não de 20, mas sim de 40 minutos. Eu preciso de 40 minutos para poder ter um gasto calórico
de agachamento de 200 calorias. Então, o que é que eu posso entender aqui? Ele quer saber quantos minutos a mais eu preciso para fazer esse ajuste, tá? Então, aqui de lado, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui mais 20 minutos. Por que eu coloquei mais 20 minutos? Galera, pensa o seguinte, se ele fosse fazer em relação a 100 calorias, ele gastaria 20 minutos. Mas a gente percebeu que para ser 200 calorias, eu preciso de 40 minutos. Então ele vai precisar de 20 minutos a mais, que é exatamente o que tem lá na questãozinha, no comando da questão. Ele quer saber quanto tempo a mais, tá? Então agora vamos para o jardim. Se eu for cuidar lá do jardim, eu vou ter exatamente um gasto de 100 calorias em 30 minutos. Só que você percebe que você aqui, 100 calorias, mas você precisa de quantas? Você precisa que todo mundo gaste 200 calorias. Então, novamente, você tem que dobrar aqui, vezes 2. Se você dobra o gasto calórico, para você dobrar o gasto calórico, você precisa dobrar o tempo. Então, agora, no jardim, eu precisaria de 60 minutos ou 1 hora, tá? Para você gastar as 200 calorias desejadas. Então, se tu gastava 30 e vai passar a gastar 60 agora, então eu vou colocar aqui de lado, mais 30 minutos. Beleza, mais 30 minutos. Vamos para o cachorro. Passear com o cachorro por meia hora, tu vai gastar exatamente 200 calorias. Opa, ele não quer 200? Então não preciso mexer aqui. Ok? Não preciso mexer, porque ele já está gastando 200 com o cachorro. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu não vou mexer, eu não vou precisar aumentar mais o tempo. Os mesmos 30 minutos. Então, eu vou precisar colocar um aumento aqui, que é 0, tá? Ele já está gastando 200. Se ele já está gastando 200, eu não preciso aumentar o tempo para que ele gaste os 200. Pelo fato de ele já estar gastando 200. Entendeu isso aí, fera? Então, tranquilidade total. Vamos tirar o pó. Tirar o pó, ele gasta 150 calorias em 30 minutos. 150 calorias em 30 minutos. Só que eu quero gastar 200, né? Então, 30 minutos. Eu tenho aqui 150, mas eu preciso de... tenho 150, mas eu preciso gastar 200. Galera, todo mundo concorda comigo que de 150 para eu chegar em 200, falta 50. Ok, falta mais 50. Mas vê que coisa linda. Se tu perceber, a cada 10 minutos eu gasto 150 calorias. Não é não? Se em 30 minutos eu gasto 150 calorias, então quer dizer que a cada 10 minutos, eu consigo gastar 50 calorias. Então, nesse caso, para tirar o pó, eu precisaria de mais 10 minutos. Porque você vê, 150. Com 10 minutos eu gasto 50. Com 20 eu gasto 100. Com 30 eu gasto 150. Então, para gastar 200, eu preciso de mais 10 minutos. Ou seja, eu vou precisar aqui de 40 minutos. Como eu já gastava 30 e agora eu preciso de 40, então mais 10 minutos. E para a gente finalizar, lavar roupas. Oxente, lavar roupas eu já gasto 200 calorias em 30 minutos. Então aqui eu também não preciso mexer. Os únicos excedentes que eu tenho são esses daqui. 20 minutos, 30 minutos e 10 minutos. Então a gente vai somar tudo isso daqui que vai dar igual a 60 minutos. Vai ser o tempo extra, ou seja, o tempo a mais para que eu possa fazer em todas as atividades
um gasto calórico, um gasto de energia de 200 calorias em cada uma dessas atividades. Então, nesse caso, a gente vai marcar gabarito letra B, ok? 60 minutos é o tempo que eu preciso a mais para realizar todas as atividades com gasto calórico de 200 calorias. Galera, a gente vai agora para a segunda questão. Se liga aí. Fala, galera, a gente vai vir agora para a segunda questão. E antes da gente iniciar essa questão, eu queria falar um pouco para vocês sobre um ponto muito importante para a sua prova do Enem. O Enem ele é uma competição, mas não pense que você vai competir principalmente com o seu concorrente. Não. A principal competição é com você mesmo. Como assim, Rafael? Galera, o Enem é nada mais, nada menos do que uma prova de resistência. Uma prova longa, com grandes textos, com grandes informações que você precisa deter essas informações, você precisa retirar, você precisa concentrar, condensar essas informações para você fazer uma boa prova, para você matar de vez todas as questões. Existem questões facílimas, como essa questão aqui, que é a segunda questão, a questão sobre escala, que é uma questão muito simples, mas é uma questão enorme, com um grande texto. Então imagina lá você fazendo essa questão lá aos 45 do segundo tempo, sei lá, faltando meia hora para acabar a prova, 15 minutos para acabar a prova. Uma questão fácil, óbvio, mas ela precisa da tua atenção, ela precisa da tua resistência. Então, galera, treina. Você vai vencer isso treinando, fazendo simulado, resolvendo questões, porque é aí que você vai pegar essa resistência, você vai conseguir fazer uma relação boa com as questões e aí vai ficando mais fácil de resolver. Traça a tua estratégia. Simulado serve para isso, para você ir traçando sua estratégia, por onde você começa, por onde você termina, quanto tempo você precisa, quanto tempo você pode parar para tomar água, fazer um lanche. Então tudo isso precisa ser traçado, isso é muito importante. Então vamos pensar aqui na questão 2, tá? Se liga, tem calma, olha para o teu material e vem com o Rafinha. Ó, o esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Jim Camases, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Jim Camases fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e o percorrido pelo atleta? E a pista percorrida pelo atleta? Questão simples demais. Por que questão simples? Porque você tem que entender que escala é exatamente Tzinho sobre Tzinho. O que é que isso quer dizer? Toda escala ela é nada mais nada menos do que a relação entre uma representação e o real. Como assim? Toda vez que você vai construir uma casa, você precisa de uma planta. O que é a planta? É a representação da casa em uma forma menor, ou até mesmo de uma maquete. Para quem é da área de arquitetura, faz lá uma maquete do projeto para visualizar o projeto
real. Só que naquela representação ali, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ser proporcional ao prédio, à coisa real. Todo mapa ele tem uma escala, porque ele é desenhado no papel, ele é desenhado ali na imagenzinha, só que aqueles desenhos, as medidas, as distâncias, as áreas precisam ser proporcionais às áreas, às medidas, às distâncias reais, tá? Então precisa ser tudo proporcional, ok? E para ver essa proporção, eu estabeleço uma escala, que é exatamente a relação entre a imagem e o real. Essa relação ela é feita através de uma divisão, tá? A escala é uma razão, é uma divisão entre o tamanho, as medidas na imagem e as medidas no real. Então agora a gente vai aplicar isso nessa situação. Veja só, ele diz aqui que o atleta da lenda percorreu 42 quilômetros, ok? Só que o maratonista americano, ele correu 10 vezes mais. Então ele correu 420 quilômetros, tá? Então, quando o professor lá na sala de aula foi representar como se fosse uma pista de corrida retilínea, ele representou por uma reta de 60 centímetros, tá? Representou por uma reta de 60 centímetros. Então você percebe que eu tenho um tamanho real, que é 420 quilômetros. Eu tenho o tamanho que foi representado, que foi de 60 centímetros. Então eu preciso de uma relação. Eu preciso de uma relação entre o tamanho que foi da representação da imagem e o tamanho real, tá? Que é o maior. Então o Tzinho é o tamanho da imagem, tamanho pequenininho, e o T maiúsculo aqui é exatamente o tamanho maior, o tamanho grande, tá? Que é o real, ok? Então vamos lá. A minha escala ela vai ficar assim, ó. O tamanho na imagem foi 60 centímetros, ok? O tamanho na imagem foi 60 centímetros. O real é 420 quilômetros. Beleza, eu já fiz a minha escala, eu já fiz a minha relação. Só que como toda boa razão, como toda boa divisão, eu preciso fazer ajustes. Que ajustes são esses? Simplificação, eu tenho que olhar também a unidade de medida, que é o seguinte, veja só. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é exatamente o seguinte, transformar as unidades de medida. Por quê? Eu estou fazendo uma relação entre centímetro e quilômetro. Então, para ficar mais organizado, eu tenho que fazer com que essas duas escalas, esses dois comprimentos aqui, eles fiquem na mesma unidade de medida. Para mim, o que é mais conveniente? Transformar centímetro para quilômetro ou de quilômetro para centímetro? Para mim, é mais conveniente transformar de quilômetro para centímetro. Por quê? Aqui, você vai ter em cima, se você for transformar para quilômetro, você vai ter um número decimal, tá? E se você olhar nas suas alternativas aí, a escala é de 1 para 700, 1 para 7000, 1 para... enfim. O número de cima, que é o primeiro lá, o 1, não é um número decimal, então não faz sentido. Então, geralmente, na escala, faz mais sentido você reduzir, você pegar a escala maior e jogar ela na menor, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer essa transformação. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu pegar o azul aqui. Por quê? A gente sabe que nossa escala métrica, ela tem essas unidades. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro e centímetro. Tem um milímetro aqui também, mas como eu quero de quilômetro para centímetro, eu já escrevi os dois, então vou até aqui. Ó, o meu cara, ele está em quilômetro e ele precisa ir para centímetro. Então, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas.
Então, eu vou multiplicar por 10, que cada casa aqui vale 10. Eu vou multiplicar por 10 5 vezes. Então, é só acrescentar 5 zeros aqui, ok? Então, nesse caso, a minha escala 60 centímetros sobre, eu vou colocar o 420 e vou colocar mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Beleza, já estou montando melhor a minha escala. Eu já tenho a mesma unidade de medida. Eu posso cortar aqui, ó, centímetro com centímetro. E eu posso cortar aqui, ó, o zero com o zero daqui. Beleza? Então, o que é que vai acontecer agora? Ainda não está muito bonito, porque eu posso simplificar tanto o 6 que sobrou aqui, quanto, deixa eu colocar os pontos aqui, o 4 milhões e 200 mil. Tá? Então, vamos lá. Dividindo essas coisinhas aí, 6 em cima, 6 embaixo, 6 em cima, 6 embaixo, eu vou ficar com a minha escala, é igual 6 dividido por 6 dá 1, sobre 42 dividido por 6 dá 7. Eu coloco 7 aqui e acrescento os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que a minha escala é de 1 para 700 mil. O que é que isso quer dizer? O que é que essa escala quer dizer? Essa escala quer dizer que a cada 1 centímetro na imagem estão sendo representados 700 mil centímetros no real. Então, a cada 1 centímetro representado pelo professor no quadro, quer dizer que foram 700 mil centímetros percorridos pelo maratonista. Então, você aí vai marcar gabarito letra T, aqui, ó, 1 para 700 mil. Galera, essa foi a nossa aula. É um prazer imenso estar aqui ajudando, apoiando, resolvendo questões, fazendo o melhor para vocês, fera. E outra coisa, fiquem em casa. É muito importante para a gente poder reverter, para a gente vencer esse vírus. É muito importante que você fique em casa e sempre lembre, não se preocupe, nós estaremos perto de vocês pelas redes sociais, pelas plataformas. Então, galera, fiquem em casa, cuidem das suas famílias, cuidem das pessoas que vocês amam, tá? E sempre lembrem, você pode tudo, menos desistir. Beijo e até a próxima. Ei, já passou redação, já passou matemática, vamos continuar construindo esse conhecimento? Vou deixar você com a diva, com ela, que por onde passa encanta muito mais do que os sofistas, tá certo? Vamos chamar ela aqui para falar com a gente em Ciências Humanas, Diva Carla Ribeiro. Fala, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Carla Ribeiro, de Filosofia e Sociologia. Estou muito feliz em participar desse aulão online dos melhores do mundo do vestibular. Apesar da condição de isolamento social, a gente não pode perder o foco. A data do Enem está mantida e nós vamos te ajudar a alcançar o teu objetivo, que é entrar na universidade. Então, para hoje, já que a gente vem com essa modalidade de aulas virtuais, aulas à distância, com certeza você já teve acesso às aulas de Filosofia e Sociologia. E aí hoje eu separei algumas questões da disciplina de Filosofia, questões do Enem, para a gente conseguir encaixar e entender como os conteúdos eles são abordados, como eles são cobrados na prova. Então, eu separei questões de Platão, de Aristóteles e de Sócrates para a gente dar uma discutida como a filosofia funcionou ali na Antiguidade Clássica, tá bem? Então, vamos começar com uma questão do Enem de 2017. Todas essas questões estão dentro dos materiais que nós trabalhamos em sala de aula, no nosso caderno de questões. Então, você não vai ter dificuldade de encontrar essas questões, tá bem? Então, vamos começar por uma questão do Enem de 2017.
uma questão que fala sobre Sócrates. Algumas observações importantíssimas que eu sempre falo para meu aluno quando a gente está resolvendo questões. O formato de uma questão do Enem é muito específico, né? O formato é muito específico. Tem sempre um texto base, um comando e alternativas que você deve vincular a esse comando e ao texto. Então veja bem, qual é o seu melhor amigo no momento que você estiver resolvendo uma questão do Enem? O comando, a pergunta, tá? Então nós devemos começar a resolução das questões lendo o que a pergunta quer da gente. Outra observação importante, o Enem ele não trabalha pedindo as questões ou alternativas incorretas e nem trabalha com questões de somatório de verdadeiro e falso. Isso é muito positivo porque a gente vem com um formato muito específico e a gente treina para esse formato, certo? Veja bem, a questão do Enem também trabalha com distração, não é? O que é que eu quero dizer com isso? Tem sempre na questão do Enem um descritor e um distrator. Por que eu gosto de falar isso para o meu aluno no momento que eu estou resolvendo questões? Porque com certeza absoluta, estou sendo ousada, mas com certeza absoluta, você, no momento que já resolveu uma questão do Enem, ficou em dúvida em no mínimo 2 alternativas. Ficou ou não ficou? Ficou. E aí sabe o que é que você faz? Você bota malditas bolinhas do lado das alternativas que você acredita que são corretas. E fica com aquela sensação de, mas tem mais de uma alternativa. Por que isso acontece? Justamente por conta do distrator. O que é um distrator? É algo verdadeiro, mas não é o que ele está te perguntando. Eu vou dizer de novo. É algo verdadeiro, é uma afirmação, muitas vezes, que você sabe que tem procedência, que você sabe que é correta, mas não tem relação com o comando, não tem relação com o que ele está perguntando. Então, o que é que nós devemos perseguir? Nós devemos perseguir o descritor, que é exatamente a alternativa verdadeira, a alternativa correta. Então, veja, por isso que eu disse para vocês agora há pouco que o melhor amigo de vocês, no momento da resolução de uma questão do Enem, é o comando, a pergunta. Então, leia a pergunta e se ficar em dúvida em mais de uma alternativa, não perca tempo relendo as alternativas. Volte para o comando e releia o comando, porque muito provavelmente, se você está enganchado em mais de uma alternativa, é porque você não entendeu o que ele está lhe perguntando, tá bem? Combinado assim? Então vamos começar a resolver essa questão do Enem de 2017 sobre Sócrates. Ela diz o seguinte: o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Eu, Carla, tenho uma pequena ressalva sobre essa questão. Eu acho que essa colocação modo de vida foi um pouquinho infeliz e pode confundir a pessoa que está fazendo a prova, o candidato. Veja bem, a gente sabe que Sócrates aproximou muito o modo de vida dele à filosofia. Então ele levou ao pé da letra tudo aquilo que ele pregava filosoficamente na sua vida pessoal. Mas no momento que o candidato está fazendo a prova, essa afirmação, modo de vida, essa expressão pode confundir. Mas vamos entender de maneira geral, a filosofia de Sócrates, o modo de vida dele, que era muito ligado à filosofia, se baseava em quê? Veja, nós vamos voltar ao texto, mas eu quero relembrar você da aula que nós tivemos sobre Sócrates. Veja, Sócrates ele desenvolveu um método chamado método maiêutico. A maiêutica socrática tinha a intenção de, num debate, num diálogo, levar o interlocutor a refletir sobre as suas próprias afirmações. Vamos relembrar disso rapidamente. Sócrates se aproximava de um interlocutor em praça pública, na ágora, e pedia para esse interlocutor refletir sobre um determinado tema, política, por exemplo. E aí, no momento em que esse interlocutor refletia, Sócrates dava um tempo e depois começava a fazer sucessivas perguntas. É o momento da indagação. Mas a política é boa, a política é ruim, não é? O que é a política? E aí o interlocutor ia respondendo todas as perguntas de Sócrates. Sócrates, em momento algum, ele deixava exposta a sua resposta. Ele fazia perguntas e o interlocutor ia trazendo as respostas. Aí,
Quando o interlocutor achava que Sócrates já estava satisfeito, era o momento de aplicar o método. O método de Sócrates era dividido em dois momentos específicos, a ironia e a maiêutica. A ironia não tinha intenção de menosprezar, de diminuir, de depreciar o interlocutor, mas fazê-lo refletir sobre as suas próprias respostas. No momento em que Sócrates ironizava, fazia com que o interlocutor pensasse melhor sobre a resposta que ele tinha apresentado. Nesse contexto, no momento que ele olhava para a resposta, que ele percebia que a resposta era extremamente superficial, essa refutação socrática fazia com que ele promovesse a maiêutica. O que era maiêutica? O parto da melhor ideia, não é? Ele trazia à luz a sua melhor ideia. Agora, algo importantíssimo para a gente matar essa questão. Por que Sócrates fazia esse diálogo através de um método maiêutico? Porque Sócrates entendia que através da dialética ele conseguiria levar o interlocutor a perceber sua ignorância e alcançar a melhor ideia. Veja bem, então o método de Sócrates era um método que buscava, através do diálogo, exercitar a dialética, levando o interlocutor a refletir sobre as suas próprias respostas. E assim, fazendo brotar, trazendo à luz a sua melhor resposta. Veja, através dessa argumentação, a gente já mataria essa questão. Mas vamos ao texto. O texto diz assim: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir atenção a uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem, porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Por que eles fogem? Eles fogem porque Sócrates leva o interlocutor a perceber a falha, a ausência de conhecimento em muitas de suas respostas. Então, através do método dialético, ele leva o interlocutor a se censurar, a perceber que poderia ter pensado de maneira mais ampla sobre aquela temática que estava sendo abordada. Tranquilo? Então vamos voltar ao comando. O texto evidencia uma característica do modo de vida da filosofia socrática, que se baseava no que se baseava a filosofia, o modo de vida de Sócrates. Vamos lá, letra A. Contemplação da tradição mítica. Vamos lembrar que o mito, ele não deixou de existir, mas dentro da filosofia, o mito, enquanto narrativas para justificar a existência de um povo, ele vai perdendo força no momento em que os pré-socráticos aparecem para investigar a natureza. Então não, Sócrates já está num período após. Tranquilo? Letra B. Sustentação do método dialético. Muito provavelmente essa é a nossa alternativa, mas vamos lá. Letra C. Relativização do saber verdadeiro. Gente, não caiam nessa. Quem relativizava o conhecimento era um grupo conhecido como sofistas. Sócrates, inclusive, tinha uma perspectiva bem universalizada do conhecimento, porque ele entendia que todos nós, todos os homens, independente de gênero, nessa minha fala, tá? Todos os indivíduos, eles pensam, e se a gente pensa, a gente pode refletir sobre qualquer coisa. Então Sócrates universalizava. Tranquilo? Letra D. Valorização da argumentação retórica. Essa poderia ser uma distração para você. Veja bem, a retórica, a eloquência, a capacidade do argumentar. Isso era importantíssimo no momento em que Sócrates estava dialogando, argumentando e tentando aplicar seu método junto com os interlocutores. Mas veja a pergunta. A pergunta é: o modo de vida, a filosofia de Sócrates se baseava em quê? Se baseava somente na retórica? Não. Se baseava na dialética, no conflito de ideias para que o interlocutor se percebesse. Tranquilo? Então, essa letra D seria a nossa distração. A letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Aí a gente não precisa nem refletir muito, porque quem investigava a natureza, o mundo circundante, eram os pré-socráticos. Tranquilo? Então, a alternativa verdadeira é a letra B. Beleza? Tranquilo? Veja, vamos seguir agora uma questão que fala sobre Platão.
Nós conversamos bastante porque a filosofia de Platão, ela é bem densa, ela tem muitos aspectos a serem refletidos, mas todos eles giram na valorização daquilo que Platão chamou de mundo inteligível. Para Platão existiam dois níveis de realidade, um mundo inteligível e um mundo sensível, um mundo de ideias e um mundo de matéria. E aí, dentro da nossa aula virtual, nós conversamos sobre o amor em Platão. Conversei com vocês que esse amor de Platão está dentro de uma obra chamada O Banquete. E nessa obra não vai existir somente uma fala sobre o amor, mas 8 falas. E dentro dessas falas, uma é muito importante, de um personagem chamado Aristófanes. Aristófanes, ele tem o relato do mito do andrógeno, e nesse relato ele vai tentar nos mostrar como no início de tudo nós éramos inteiros. E aí fomos divididos ao meio e passamos a sentir falta da nossa metade amputada. Veja que coisa mais linda. Então, vamos à questão. A questão diz assim: o trecho da obra O Banquete, no trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria, de uma narrativa, de um mito, o quê? Preste atenção para a gente não extrapolar. Ele, no comando, é muito específico. Ele pergunta no trecho, nesse trecho, não é sobre a obra inteira, O Banquete, é no trecho, que é um recorte da obra O Banquete. O que Platão está tentando comunicar para a gente? Então vamos ao trecho. Diz assim, os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses em um primeiro momento pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los da forma mais cruel. Dividem-nos em 2. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e com uma linha dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje as metades separadas buscam reunir-se. Cada um, com saudade de sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Que coisa linda! Nesse trecho, não é? E dentro da obra O Banquete, para quem tiver curiosidade de ler, nesse trecho, a obra traz a ideia de que nós éramos inteiros, criaturas redondas com 2 faces, 4 braços, 4 pernas, os 2 sexos, por isso andrógenos. E aí nós achávamos que éramos fortes demais e aí ousamos confrontar os deuses. E aí Zeus não aguenta a insolência e manda dividir os andrógenos ao meio. O que acontece? Com as faces viradas para lados opostos, os andrógenos começam a morrer de desespero. E aí Apolo vai virar as faces para a frente para que essas metades possam se contemplar. E aí veja o que o trecho diz para a gente. Eles buscam se enlaçar, não é, juntar-se novamente com a sua metade amputada para formar um único ser. Qual é a ideia? Eu sou incompleta. Eu só consigo ser inteira outra vez quando eu me enlaço, quando eu me junto. Então esse trecho fala sobre saudade, sobre falta, sobre ausência. Tranquilo? Então vamos ao comando de novo. No trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria o quê? O que ele explicita, minha gente? Veja, se dentro da minha fala eu falei, no banquete a gente tem 8 falas sobre o amor. Então vamos lá. Letra A diz assim, o bem supremo como o fim do homem. É sobre isso que o trecho trata? Não. B, prazer perene como constante, né, que não tem fim, como fundamento da felicidade. Em algum momento ele fala no trecho que é esse prazer que vai levar o homem a uma felicidade constante? Não, até porque no momento em que ele se separar novamente, ele volta a ser infeliz. Tranquilo? A letra C diz assim, ideal inteligível como transcendência desejada. Veja bem que aí está a distração dessa questão. A gente sabe que o ideal inteligível como transcendência desejada é algo verdadeiro dentro da teoria platônica. Platão não diz que a gente deve transcender a matéria para alcançar o inteligível, alcançar o mundo das ideias. Mas veja, a pergunta não é sobre a filosofia toda de Platão, é sobre o trecho de uma obra muito específica que fala sobre o amor. Tranquilo? Então a letra D diz assim, amor como falta constituinte do ser humano.
Esse é nosso gabarito. Por que o nosso gabarito? Porque o amor, na ausência da nossa metade amputada, é sinônimo de falta, de saudade. E ele fala sobre isso no texto. Então, no momento em que eu me junto, eu me vejo novamente inteira, completa, mas basta separar que o amor é sinônimo de falta, de saudade. Achamos o nosso gabarito. Se você tem dúvida, a letra E diz assim: o autoconhecimento como caminho da verdade. Em momento nenhum no trecho ele fala do indivíduo com ele mesmo, ele fala do indivíduo com a sua metade amputada. Tranquilo, questão relativamente simples, mas se a gente não atentar, a distração pode nos confundir. Ainda falando de Platão, a gente tem uma questão do Enem de 2014 que pegou muita gente, viu? É uma questão que ela é considerada de nível médio a fácil, porque é uma questão que o texto, na verdade, é uma imagem, né? É uma interpretação de imagem. Então, veja, diz assim para a gente. O comando diz assim: no centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Perceba, eu falo tanto isso para o meu aluno, o Enem conversa com a gente. A gente precisa treinar os ouvidos, treinar os olhos, melhor dizendo, né, para conseguir enxergar aquilo que ele está tentando nos dizer. Veja, mesmo que você não soubesse quem é Platão, ele está te dizendo, é o cara que está no centro da imagem com o dedo para cima. Então ele está te dando, ele está te comunicando. Certo? Então, sigamos. Esse gesto, o gesto de apontar para cima, significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Então, veja bem, a pergunta não é sobre onde está o conhecimento, mas o que o homem descobre quando chega lá. Deu para entender? Então, veja, o centro da imagem tem duas figurinhas muito icônicas na filosofia, tá? Platão com o dedinho para cima e Aristóteles com a mãozinha para baixo. Essa expressão corpórea, essa expressão de cada um desses filósofos significa dizer que um apoia o racionalismo, o outro apoia uma perspectiva mais empirista. É esse mundo físico que vai me trazer ou que vai me levar ao conhecimento. Já Platão não, está com o dedinho dizendo assim, ó, é o mundo inteligível que eu devo confiar. Não esqueça justamente da distinção de realidade que Platão faz. Ele tem um mundo inteligível, um mundo sensível. Em Platão, o mundo inteligível é o mundo da verdade, é o mundo das ideias. O mundo sensível é o mundo da matéria, mas a matéria ela pode acabar, ela é finita. Logo, eu não devo confiar nesse mundo que é transitório, que está em movimento constante. Então, para ele, o mundo inteligível era o mundo verdadeiro e era o mundo que a gente deveria confiar. Tranquilidade, por isso esse gestinho para cima, além de ser uma tentativa de imortalizar um gesto também executado por Sócrates, é uma forma de confirmar as suas teorias. Tranquilidade, então vamos às alternativas. Diz assim, o que é que o homem descobre? Essa foi a pergunta, né? Letra A diz assim, suspensão do juízo como reveladora da verdade. Veja bem, em filosofia, toda vez que aparecer suspensão de juízo, a gente está falando de parar de pensar. Suspender é não pensar, ó, suspender, suspensão do juízo. Então, eu estou falando de parar de pensar, ok? Não é o nosso gabarito. Por quê? Porque esse mundo inteligível está mandando a gente exercitar o pensamento para alcançar o inteligível, o mundo das ideias. A letra B diz assim, ele descobre o quê? A realidade inteligível por meio do método dialético, será? Vamos ver as demais. C. Salvação da condição de mortal pelo poder de Deus. Em algum momento na teoria de Platão, ele diz que para você alcançar, não é, esse mundo, você tem que acreditar em Deus e vai perder a condição de mortal e vai virar imortal. Gente, não, é muita viagem essa alternativa, tá? Letra D. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Para mim, essa é a distração dessa questão. Por quê? Porque quando ele diz essência das coisas sensíveis, veja bem, vamos voltar comigo aqui. Um mundo de ideias, um mundo de matéria. Para Platão, esse mundo de matéria é uma cópia, é uma reprodução desse mundo inteligível. Então, vou dar um exemplo. Ideia de cadeira, cadeira física. Ideia de computador, computador físico. Eu só consigo produzir na matéria porque eu tenho uma ideia que antecede. Essa é a compreensão de Platão. Tranquilo até aí? Então, a essência,
o que está antes, o que antecede essa matéria é uma ideia. Então veja essa letra D. Ele alcança as essências das coisas sensíveis. Quando ele fala coisas sensíveis, coisas que os nossos sentidos podem contemplar, coisas materiais, ok? A essência das coisas sensíveis no intelecto divino. O problema aí é o intelecto divino. Porque em Platão, o intelecto divino é uma estrutura intermediária. Aqui está o mundo inteligível, aqui o mundo sensível, e no meio está o demiurgo, que seria uma espécie de Deus em Platão, que observa no inteligível e cria no sensível. Então, o problema dessa alternativa está justamente quando ele fala de intelecto divino, tornando-a incorreta. Beleza? A letra E diz assim, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Não. Porque tudo que fala de sensibilidade em Platão é incorreto. Para ele, a gente deve valorizar o mundo das ideias, o mundo inteligível. Então, gabarito dessa questão, gente, letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético. Lembra que o método dialético era o método utilizado por Sócrates? Platão vai dar continuidade em todas as suas teorias, por exemplo, quando ele fala do mito da caverna. Para você sair da caverna e alcançar a verdade, você tem que promover um esforço. É justamente a ideia de dialética, né? de ir contra aquilo que já vigora, as ideias vigentes, aquilo que todo mundo acredita. Então a dialética se faz presente em toda a construção do pensamento de Platão e é uma herança socrática. Tranquilidade, amores. Então, escolhi mais uma questão para a gente falar de Aristóteles agora, que é um dos filósofos que eu mais gosto. É uma questão do Enem 2013. E aí, para que a gente resolva essa questão, eu queria mostrar para vocês uma espécie de mapinha mental que eu sempre apresento para os meus alunos, seja na aula online ou seja na aula presencial, que é justamente esse mapinha aqui. Veja, às vezes que Aristóteles caiu no Enem, o que foi cobrado dele? Ética e política. Todas as vezes, gente, todas. A metafísica a gente estuda, lógica a gente estuda, mas até agora o Enem só cobrou ética e política. E aí, a ética e a política de Aristóteles, elas são consideradas teleológicas. Por que teleológicas? Porque elas têm uma finalidade, porque elas querem alcançar alguma coisa. Aí eu coloquei para vocês, a ética tem como objetivo a felicidade, a eudaimonia, o encontro com o daimon, que é o gênio do bem, uma entidade divina. Então, se eu encontro com o daimon, eu estou bem, e se eu estou bem, eu estou feliz. Mas como ser feliz? Para ser feliz, eu tenho que me equilibrar, agir virtuosamente, o caminho das virtudes, nem me exceder, nem deixar faltar. E como é que eu encontro esse caminho das virtudes? Usando minha racionalidade e fazendo as melhores escolhas. Então, eu penso para escolher, eu me equilibro e consigo ser feliz. Tranquilo? Com a política a mesma coisa, mas já que a questão do Enem 2013, ela fala sobre a ética, vamos focar nela. Veja, diz assim, o comando diz assim, ao reconhecer na felicidade, a gente falou que a felicidade é o objetivo da ética, tranquilo? Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como? Minha gente, veja, eu acho que o que eu vou falar agora já vai dar o gabarito. Mas vamos entender. Se a ética, ela busca felicidade individual, então tudo que eu faço porque eu quero ser feliz. Na obra Ética Nicômaco, Aristóteles diz isso. Sabe qual é o maior objetivo da nossa existência? A gente vive porque a gente quer ser feliz. E a gente vê que coisa mais linda. A gente vive porque a gente quer ser feliz. Tudo que a gente faz porque a gente quer ser feliz. Nesse exato momento, vocês estão me assistindo, vocês estão aqui tentando entender como a filosofia aristotélica funciona, porque vocês têm um planejamento de vida. E esse planejamento de vida é porque vocês querem uma vida serena e feliz. Entendem? Então, para Aristóteles, tudo, absolutamente tudo que a gente faz porque a gente quer ser feliz. Mas para ser feliz, como eu disse agora há pouco, a gente tem que encontrar o equilíbrio, o justo meio. E para alcançar o justo meio, eu tenho que pensar e escolher, um caminho mais virtuoso, usar minha racionalidade para escolher.
Veja, vou dizer de novo, Aristóteles identifica a felicidade como? Como é que ele identifica a felicidade? Está lá o texto, diz assim: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades e entre essas, a melhor nós a identificamos como felicidade. Então veja bem, a melhor é a felicidade. Então é o que a gente quer alcançar, é o que a gente quer buscar. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, a gente toma porque a gente quer ser feliz. Ninguém age porque o dia está tão chato hoje, eu queria que desse tudo errado. Não, a gente só faz coisa porque a gente quer ser feliz. A gente quer encontrar um caminho sereno, um caminho de paz, de tranquilidade. A gente ama aquilo que a gente tem, que a gente pode alcançar. Tranquilidade. Então vamos às alternativas. Letra A. Busca por bens materiais e títulos de nobreza. É isso que é a felicidade para Aristóteles? Não. A felicidade para Aristóteles é justamente aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente deseja. E essa felicidade vai vir a partir de um estado de espírito que cada indivíduo vai encontrar a partir de seu próprio equilíbrio. Tranquilo com isso? Letra B. Plenitude espiritual e ascese pessoal. Isso está muito mais para Platão do que para Aristóteles, tá? Essa plenitude espiritual e ascese, não é, pessoal. C. Finalidade das ações e condutas humanas. Finalidade, lembra que a ética é teleológica e o objetivo da ética é a felicidade? Então, muito provavelmente essa é a nossa alternativa. Mas vamos ver a letra D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, é isso que Aristóteles identifica como felicidade? Não, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, novamente, está muito mais para Platão do que para Aristóteles, beleza? Letra E, expressão do sucesso individual e reconhecimento público, também não, até porque, volte lá, eu vou voltar no esqueminha que a gente fez. Veja, olha o que Aristóteles diz, a felicidade ela é o objetivo individual e a política ela tem como objetivo essa felicidade coletiva, que é justamente o bem comum. Então veja, para Aristóteles, essa expressão do sucesso individual não é ter sucesso e reconhecimento público que necessariamente vai te levar à felicidade. Tudo que a gente faz, a finalidade é o nosso objetivo de vida. Só que a felicidade depende de cada indivíduo, porque é cada ser pensante que vai identificar aquilo que lhe faz feliz. Então, o gabarito dessa questão, letra C. Finalidade das ações e condutas humanas. Tranquilo, meus amores? Eu espero que vocês tenham acompanhado, eu espero que vocês tenham conseguido entender, exercitem, treinem, que com certeza a cada passo a gente fica mais perto do nosso objetivo, tá bom? Foi um prazer enorme poder gravar esse momento, poder estar aqui para deixar um pouquinho de contribuição para que vocês consigam, mesmo em isolamento social, continuar estudando, focados, porque juntos, eu não tenho dúvida, juntos nós somos mais fortes. Um beijo, um prazer imenso e a gente se vê em breve. Fiquem com Deus. E aí, fera? Tá sendo arretado, né? Pois é, tudo isso só os melhores proporcionam para você. Então, depois de ter trabalhado com redação, depois de ter trabalhado com matemática, depois de ter trabalhado com as ciências humanas, vamos trabalhar com essa disciplina que estuda as leis do universo, aquilo que diz respeito à matéria. Eu quero deixar você agora nas mãos desse desenrolado da física. Vem aí, meu amigo Fábio Uley. Alô, meus feras MDM, professor Fábio Uley, mais uma vez aqui com vocês, através de uma videoaula, através de um aulão online, que vai estar rolando aí para vocês, junto com todos esses meus companheiros, todos esses feras aí, professora Carla Beira, professor Júnior Nóbrega. Um momento como esse, o MDM tem se mostrado como um pré-vestibular diferenciado. Um pré-vestibular que, mesmo diante de uma situação difícil como essa, está conseguindo segurar vocês
nos estudos, no foco, no objetivo, fazendo valer o nosso slogan, que você pode tudo, menos desistir. E nós estamos aqui nos desdobrando para conseguir atender vocês de maneira online, tá certo? Esse é o nosso objetivo, porque tudo isso vai passar e ao final de tudo isso, a gente vai comemorar no final do ano essas aprovações diante de um ano atípico. Vocês vão ser heróis e heroínas, além de todos aqueles que já passaram, porque diante de uma situação como essa, quem vencer a batalha esse ano realmente vai vencer a batalha mais difícil na história do vestibular. Beleza? Então, lembra disso, hein? Sua aprovação esse ano, ela vai ser histórica. Histórica. Beleza? Vamos de física. Vem comigo. Estou aqui seco para estar junto de vocês, para estar perto de vocês, fazendo meus experimentos, falando sobre meus exemplos, falando sobre tudo que vocês adoram ouvir. Mas vamos lá. Eu preparei 3 questõezinhas desse aulão online, certo? Só pra gente realmente manter a pegada, tá legal? A primeira questãozinha é uma questão que fala sobre movimentos verticais no vácuo. E aí, vocês vão observar aí na questão que esse cara aqui, David Scott, não é? Ele fez um experimento na Lua, onde ele soltou um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. E ele observou que quando ele soltou esses dois objetos aí da mesma altura, eles atingiram o solo no mesmo instante. Beleza? Bem, diante dessa situação, o cara, né, que tinha observado isso, né, há algum tempo já, tinha sido Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele tinha observado que quanto menor era a resistência do ar sobre os corpos, o tempo de queda, independente da massa, ele tendia a ser o mesmo. Você soltava os corpos da mesma altura e eles chegavam no solo ao mesmo instante. Então, galera, essa situação ela está relacionada ao vácuo. Porque no vácuo não tem resistência do ar. Então, no vácuo, se tu soltar uma catota e soltar uma esfera de 1 tonelada, eles dois chegam ao solo no mesmo instante. Lembrando que for da mesma altura. Beleza? Tranquilo? E aí, nessa questãozinha, ele pergunta o que é que esses dois corpos eles teriam iguais numa situação de queda livre no vácuo. Bem, isso aí, meu fera, lembra que eu falei. No vácuo não tem resistência do ar, mas tem gravidade. Tem gravidade. E gravidade é uma aceleração. Gravidade é uma aceleração. Beleza? Então, respondendo a pergunta, o que é que esses dois corpos eles têm iguais, eles têm a mesma aceleração. Beleza? Tranquilo? Difícil ou de fácil? De fácil, né? Tranquilo? Vamos para mais uma aí, meus feras. Vamos para mais uma. Ok, galera? Então, agora eu vou falar para vocês outra questãozinha dentro de cinemática, beleza? Que é uma questãozinha que fala sobre análise gráfica. Essa questão caiu também na prova do Enem. As questões que nós vamos resolver hoje são todas do Enem, né? E ela caiu aí pro pessoal do PPL, né? O pessoal que é privado de liberdade, tranquilo? É uma questãozinha boa aí, né? Certo? E de análise gráfica. Veja, ele fala o seguinte: tem um determinado móvel que vai descrever essa trajetória aí, beleza? E o que ele pede para que o fera analise é o seguinte: em que ponto da trajetória eu vou ter menor velocidade, em que ponto eu vou ter menor velocidade e em que ponto eu vou ter maior velocidade. Galera, vê só, esse gráfico é um gráfico posição-tempo, beleza? Vocês aprenderam que velocidade é igual a distância sobre tempo, tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo? Só que uma questão como essa, o aluno fica, caramba, aqui não tem nada e aqui não tem nada, é só o gráfico seco mesmo. Como é que eu vou calcular a distância sobre o tempo? Aí vai uma dica para você, presta atenção, hein? Presta atenção. Num gráfico em que você não tiver valor algum e ele perguntar para você análise sobre determinadas grandezas,
você vai observar as posições das retas tangentes. O que é reta tangente? É aquela reta que acompanha, que está na mesma direção, no mesmo sentido, acompanhando aquele ponto, tá certo? Para que você possa identificar o que é que ele tem naquele ponto, e vai depender de cada gráfico. Vai depender de cada gráfico. Por exemplo, se aqui fosse velocidade e tempo, a sua conclusão seria sobre quem? Aceleração. Por quê? Porque aceleração é velocidade sobre tempo. Só que aqui é posição sobre tempo. Tá legal? E aí vai a dica aqui de Fábio Ulley, aqui, seu professor, que é a seguinte: quanto mais inclinada a reta estiver num gráfico posição-tempo, a reta tangente ao ponto, maior é a velocidade do ponto. Por exemplo, no ponto K, a reta tangente seria essa aqui. Beleza? No ponto L, a reta tangente seria essa aqui. Beleza? No ponto M, a reta tangente seria essa aqui. Beleza? No ponto N, a reta tangente seria essa aqui. Beleza? Tudo bem? Se você observar em relação à sua trajetória, fica bem claro entender que a maior velocidade está onde? A maior velocidade está aqui, ó, galera. É onde eu tenho a maior inclinação da minha reta tangente, tá certo? Em relação ao meu ponto. Então eu já sei que a maior velocidade é no ponto L. A minha menor velocidade em relação a essa inclinação, se você observar, ela vai estar em qual desses 4 pontos aí? Onde é que você tem menor velocidade, que você acha? Tá aqui, ó, no ponto M, ó. Nota que é justamente onde o gráfico ele faz isso aqui, e a reta tangente ela está praticamente junto aqui, ó, da trajetória. Então a inclinação é mínima. Se a inclinação é mínima, ali é onde você tem o quê? Menor velocidade. Então a sua menor velocidade está no ponto M. Então, galera, vai aí para vocês uma questãozinha top de linha que mostra para você que mesmo que você não tenha valores em uma análise gráfica, você pode sim, analisando a reta tangente à trajetória, você pode determinar maiores velocidades, maiores acelerações. Aquele valor que ele colocar no teu gráfico, tu vai determinar. Beleza? Questãozinha topada aí. Grande abraço, hein? Bons estudos. Alô, galera! Alô, meus feras! Então vamos aí agora para a terceira questãozinha, mais uma super questão que caiu na prova do Enem. E movimento circular. Movimento circular, que é uma questão, é um capítulo muito legal. Eu gravei uma videoaula aí sobre movimento circular, né? Com certeza deve estar aí nas nossas plataformas de EAD, de ensino à distância, tá certo? E essa questão ela falava o seguinte, pessoal. Quais são as causas? Quais são as causas que... As consequências, né? Desculpa, as causas não, as consequências. Quais são as consequências de você pegar um carro, certo? E tirar as rodas que são 15 polegadas e passar para as rodas de 17 polegadas. Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Tunar o carro, tal. E não sabe fisicamente nem o que está fazendo. Né? Muitas vezes as pessoas que não têm o conhecimento da física perdem de realmente saber muita coisa daquilo que fazem realmente sem saber fisicamente o que estão fazendo. Mas enfim, você que é aluno de física sabe que você é um ser humano diferenciado. Você sabe coisas que realmente ajudam no seu dia a dia, ao seu redor, beleza? E uma delas é essa. Uma delas é a situação realmente de mexer no automóvel. E essa mexida em trocar o aro 15 pelo aro 17, o aro de 15 polegadas pelo aro de 17 polegadas, vai causar algumas coisas que você vai entender fisicamente. Primeiro, vê só. Você sabe que essa formulazinha que você aprendeu, ó, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tudo bem? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Beleza? Se tu passar esse raio para cá, velocidade e raio vão se dividir. Eu dou sempre uma dica para o meu fera, que é a seguinte: duas grandezas que se dividem em uma equação
duas grandezas que se dividem, elas são DP, elas são diretamente proporcionais. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Massa! Quanto maior é o raio da roda, maior é a velocidade linear. Só que tem um detalhe. Você sabia que quem mede aquela velocidade que está no velocímetro, aquela que aparece no velocímetro do carro, não é a velocidade linear? Não é. Quem mede é a velocidade angular. Porque a velocidade angular, ela mede a quantidade de giros num determinado intervalo de tempo. É o ângulo percorrido em um intervalo de tempo. Será que alguém sabe isso sem ser você que é estudante de física? Difícil, né? Então, o que é que acontece quando você faz essa mudança de aro 15 para aro 17? Olha aqui. Primeiro detalhe, você eleva o centro de massa do carro. Quando você eleva o centro de massa do carro, o carro ele vai ficar mais instável. Então essa galera que anda com esses carros tunados aí, não sabe que quanto mais alto é o centro de massa, menor é a estabilidade. Ah, Fábio, é muito simples entender isso. É por isso que aqueles carros de Fórmula 1, não é? Super carros, eles são lá embaixo, né? Uma Ferrari, esses carros aí esportivos, eles são baixos. Por quê? Porque quanto mais baixo lá, então mais estável. Quando ele levantou o carro, então ele perdeu estabilidade. O carro torna-se mais instável. Beleza? E o outro detalhe, a velocidade que tiver lá no velocímetro não é velocidade real, não. Não é velocidade real. Por quê? Porque a velocidade do velocímetro é angular. Só que você não mexeu no raio. Se você mexeu no raio, então você tornou a velocidade linear maior. Então o cara está numa velocidade maior do que aquela que está registrada no velocímetro. Então, para nós, a resposta correta é a letra A. Beleza? E eu termino com a letra A de aprovação, com a letra A de amém, que tudo isso vai passar. Beleza? Então, um beijo para vocês, valeu demais. Fiquem aí com as nossas videoaulas, fiquem aí com o nosso aulão online e com todos os recursos que o MDM está passando para vocês. Valeu? Tamo junto. Você pode tudo, menos desistir. Valeu, galera. Então, fera, e assim nós concluímos nossa atividade nesse sábado de manhã lindo. A gente espera do fundo do peito ter podido contribuir aí com essa construção, né, de você alcançar essa tua sonhada vaga na universidade. Fique em casa, esse é o nosso grande conselho, é o que a gente indica a todo mundo, por isso a gente está propiciando para você esse tipo de atividade. Queria agradecer muito a Carlinha, ao Júnior, ao Rafa, ao Uley, a todos esses professores maravilhosos que compuseram aqui a atividade de hoje. Ei, acompanhe os melhores, se liga aí no nosso canal, se inscreve, liga o sininho, tá bom? Acompanhe nossas mídias sociais no Instagram, manda pra gente aquela mensagem no WhatsApp e fica por dentro, porque aqui, ó, você pode tudo menos desistir. Valeu!